Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo. E nesse vídeo de hoje eu vou estar atendendo ao pedido de um inscrito aqui do canal, que me pediu para fazer um vídeo sobre a Inconfidência Mineira ou a Conjuração Mineira. É o meu amigo Cristiano Santos, ele é lá de Minas Gerais. Mando um abraço para Cristiano Santos e convido a todos para conhecer o trabalho dele, que é um trabalho incrível. A Inconfidência Mineira, que também é chamada Conjuração Mineira, foi uma tentativa de revolta que foi rapidamente reprimida pelo governo brasileiro. O ano era 1789 e a capitania de Minas Gerais estava em pleno ciclo do ouro. Como já falado em aulas passadas, nesse período o Brasil passava por muitas revoltas nas capitanias, devido ao domínio português e à alta carga de impostos cobrados pela coroa. A Inconfidência Mineira, assim como a Revolução Pernambucana e a Conjuração Baiana, entre outras revoltas, foram movimentos sociais muito importantes na história do Brasil, pois representava a luta do povo brasileiro pela liberdade e contra a opressão do governo português nesse período. No final do século XVII, o Brasil ainda era colônia de Portugal e sofria com os abusos políticos e com a cobrança de altas taxas e impostos. Além disso, a metrópole portuguesa havia decretado uma série de leis que prejudicavam muito o desenvolvimento industrial e comercial aqui do Brasil. No ano de 1785, por exemplo, Portugal decretou uma lei que proibia o funcionamento de fábricas no território brasileiro. Nesse período, era muito grande a extração de ouro, principalmente na capitania de Minas Gerais. Os brasileiros que encontravam ouro deveriam pagar o quinto, daí a expressão quinto dos infernos, ou seja, 20% de todo o ouro encontrado acabava nos cofres portugueses. Aqueles que eram pegos com ouro ilegal sem pagar o imposto sofriam duras penas, podendo até ser degradado, ser enviado à força para o território africano. Com a grande exploração, o ouro começou a diminuir nas minas, mas mesmo assim, as autoridades portuguesas não diminuíam as cobranças. Nesta época, Portugal criou a derrama. Essa derrama funcionava da seguinte forma: cada região de exploração de ouro deveria pagar 100 arrobas de ouro, que representava 1.500 quilos por ano para a metrópole portuguesa. Quando a região não conseguia cumprir essa meta, soldados da coroa entravam nas casas das famílias para retirarem os pertences delas até completar o valor devido. Todas essas atitudes foram provocando uma insatisfação muito grande no povo e principalmente nos fazendeiros rurais e donos de minas que queriam pagar menos impostos e ter mais participação na vida política do país. Alguns membros da elite brasileira, como intelectuais, fazendeiros, militares e donos de minas, influenciados pelas ideias de liberdade que vinham do iluminismo europeu, começaram a se reunir para buscar uma solução definitiva para o problema: a conquista da independência do Brasil. Foi então que o grupo liderado pelo alferes Joaquim José da Silva Xavier, conhecido por Tiradentes, era formado pelos poetas Tomás Antônio Gonzaga e Cláudio Manuel da Costa, o dono de mina Inácio de Alvarenga, entre outros representantes da elite mineira.
A ideia principal do grupo era conquistar a liberdade definitiva e implantar o sistema de governo republicano em nosso país. Sobre a questão da escravidão, o grupo não possuía uma posição definida. Estes inconfidentes chegaram a definir até mesmo uma nova bandeira para o Brasil. Ela seria composta por um triângulo vermelho num fundo branco, com a inscrição em latim Libertas quaesera tamen, que significa liberdade ainda que tardia. Posteriormente, a bandeira idealizada pelos inconfidentes foi adotada pelo estado de Minas Gerais. Os inconfidentes tinham uma série de propostas para a capitania de Minas Gerais, como romper com Portugal e adotar um regime republicano, onde a capital seria São João del Rei, criar novas indústrias, fundar uma universidade em Vila Rica, acabar com o monopólio comercial português, adotar o serviço militar obrigatório, instituir parlamentos locais que seriam subordinados a um parlamento regional. A revolta deveria ter início no dia da derrama, que o governo programou para 1788 e acabou suspendendo quando soube da conjuração. Os planos dos inconfidentes foram frustrados porque 3 participantes da conspiração procuraram o governador Visconde de Barbacena para delatar o movimento. Foram eles o coronel Joaquim Silvério dos Reis, o tenente-coronel Basílio de Brito Malheiro do Lago e o mestre de campo, que também era militar, Inácio Corrêa Pamplona. Tiradentes, que já viajava para o Rio de Janeiro a fim de adquirir armas, foi preso naquela cidade no dia 10 de maio de 1789. Após 3 anos sendo processados, todos os participantes foram perdoados ou condenados ao degredo. Somente Tiradentes foi condenado à morte e executado no dia 21 de abril de 1792, no campo de São Domingos, no Rio de Janeiro. Após o cumprimento da sentença, o corpo foi esquartejado e ficou exposto à execração pública. Contudo, a figura de Tiradentes seria recuperada pelo regime republicano, que o transformou no mártir da liberdade. Inclusive, o dia 21 de abril, que é a data da morte de Tiradentes, é um feriado nacional, o Dia de Tiradentes, a fim de lembrar a Inconfidência Mineira. Algumas curiosidades sobre a Inconfidência Mineira. Na primeira noite em que a cabeça de Tiradentes foi exposta em Vila Rica, foi furtada, sendo o seu paradeiro desconhecido até os nossos dias. Outra curiosidade: tratando-se de uma condenação por inconfidência, ou seja, por traição à coroa, os sinos das igrejas não poderiam tocar quando da execução. Afirma a lenda que, mesmo assim, no momento do enforcamento de Tiradentes, o sino da igreja local soou 5 badaladas. Outra curiosidade: a casa de Tiradentes foi arrasada. O seu local foi salgado para que mais nada ali nascesse, e as autoridades declararam infames todos os seus descendentes. Tiradentes jamais teve barba e cabelos grandes. Como alferes, o máximo permitido pelo exército português seria um discreto bigode.
Durante o tempo em que passou na prisão, Tiradentes, assim como todos os presos, tinha periodicamente os cabelos e a barba aparados para evitar a proliferação de piolhos, e durante a execução estava careca com a barba feita, pois os cabelos e a barba poderiam interferir na ação da corda. As reuniões secretas que organizavam e divulgavam os princípios dessa revolta contra Portugal se estenderam durante anos, mas o movimento não chegou nem ao ponto de ser deflagrado. Isso porque antes mesmo de sua deflagração, as denúncias levaram ao conhecimento da coroa de que uma conspiração acontecia em Minas Gerais. O Visconde de Barbacena recebeu 6 denúncias ao todo, sendo a mais importante realizada por Joaquim Silvério dos Reis. Silvério dos Reis estava envolvido com a conspiração, mas também devia grandes somas de dinheiro à coroa portuguesa. Acabou denunciando o movimento organizado pelos Inconfidentes como uma forma de ter as suas dívidas perdoadas. O relato de Silvério dos Reis deu todos os detalhes da estratégia da Inconfidência e permitiu que autoridades coloniais planejassem a repressão contra os envolvidos. O Visconde de Barbacena ordenou a suspensão da derrama e deu início às prisões e aos interrogatórios. Tiradentes foi o único dos envolvidos na Inconfidência Mineira a ser condenado à morte. Então é isso aí, pessoal. Por hoje é só. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!